Então, graças a Deus que Ele restaurou o nosso espírito, a sua normalidade, a sua condição normal. Hoje o nosso espírito ele tem a vida de Cristo. Nosso espírito nasceu de Deus, foi regenerado. Isso foi possível porque o Senhor tratou, lidou com a nossa condição caída. Ele nos justificou, né? Ele nos lavou com seu sangue precioso. Então, para o nosso espírito receber a vida de Deus, foi necessário o Senhor nos justificar. Ele cumprir a justiça de Deus. Ele se tornar a justiça de Deus para cada um de nós. Então, ao ser morto na cruz, ao derramar o seu sangue, Ele nos lavou e nos justificou. Sendo assim, a parte judicial da nossa salvação foi feita por Ele. Ele satisfez a justiça de Deus. Ao satisfazer a justiça de Deus, Ele pôde nos trazer a vida de Deus, a vida eterna para dentro de nós. Então Ele avivou o nosso espírito, Ele regenerou o nosso espírito. Nós nascemos de Deus, agora somos filhos de Deus, que o nosso espírito humano, ao qual foi criado inicialmente por Deus, recebeu o Espírito de Cristo, recebeu o próprio Espírito da vida dentro dele. Então nós recebemos a vida eterna, que é o próprio Deus em Cristo vindo regenerar, salvar e vivificar o nosso espírito. Então, graças a Deus que essa parte foi salva. Então, essa parte do nosso espírito, a Bíblia chama isso de a salvação eterna de Deus e nos livrou da perdição eterna. E quem pagou esse preço para nos salvar foi o próprio Senhor Jesus, se tornando carne, indo até a cruz morrer por nós, como sacrifício em oferenda a Deus por nossos pecados, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele é o nosso Salvador. Então graças ao Senhor por isso. Então, meu amado, agora estamos compreendendo que o nosso espírito foi salvo, foi liberto da perdição eterna. Nós fomos libertos de toda maldição. Cristo se fez maldição por nós para que hoje nós pudéssemos desfrutar de Deus como a nossa bênção. Fomos justificados, por sermos justificados ao crer em Jesus, na sua obra por nós, ao receber Cristo como nosso Salvador, e receber a sua obra como paga dos nossos pecados, Ele nos lavou, nos redimiu e nos justificou. Que coisa maravilhosa! Então, por isso, nosso espírito recebeu a vida. Nós nascemos de Deus, agora nós voltamos ao plano original de Deus. Agora nós voltamos para Deus. Deus veio morar em nós, Ele habita em nosso interior. Então nós temos o próprio Deus como vida. Essa vida vivificou, avivou o nosso espírito. Por isso todo cristão genuíno, todo crente genuíno, ele pode ter comunhão com Deus. Porque a tua parte espiritual, ela foi restaurada, foi salva. Essa parte do espírito, amado irmão, essa você não perde. A parte do espírito, você não perde a salvação. Porque a obra de Cristo é perfeita aos olhos de Deus. Só Ele pôde pagar por nós. Jamais poderíamos por nós mesmos, né, seres caídos, pecaminosos, fazer qualquer coisa que pudesse agradar a Deus, que pudesse satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus é elevada. Então como que nós vamos satisfazer uma justiça de Deus se já estamos em pecados? Já somos pecadores. Então só Cristo Jesus como Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, teve condições de nos representar, de ser o nosso substituto na cruz, de morrer por nós. Isso é algo maravilhoso. Louvado seja o Senhor por isso, né? Por isso nós como crentes, nós somos gratos a Deus, porque recebemos uma salvação maravilhosa. Então fique em paz, meu irmão. Você não sofre o dano da perdição eterna, porque você foi lavado pelo próprio sangue do Cordeiro. Essa justiça judicial fez paga pelo nosso pecado. Então, graças a Deus por isso em Cristo Jesus. Então, a parte do Espírito é a primeira parte que Deus restaura no homem. Mas Deus para por aí? Não. Essa parte inicial de Deus está salvando o nosso ser por completo. Então, segundo a luz da palavra de Deus, a nossa salvação ela está em andamento. Tem um texto em Filipenses que diz que precisamos desenvolver a nossa salvação. Então a salvação de Deus ela é algo dinâmica. Ela não parou só no resgate do nosso espírito.
na salvação do nosso espírito. Agora ela continua em nós. Deus continua com esse processo glorioso e maravilhoso de estar completando em nós, salvando todo o nosso ser. Então, Deus é um Deus de fazer uma obra completa. Ele não fica satisfeito de começar uma obra em você e em mim e parar. Ele deseja completar essa obra plena em nós. Precisamos compreender a vontade de Deus, a intenção de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus de maneira mais ampla, para termos luz, clareza e assim desfrutarmos mais do que o Senhor já preparou. Se você compreender mais através da luz da palavra de Deus, você vai participar mais da plena salvação de Deus. Você vai saber exatamente em que estágio você está e aonde Deus deseja te levar para algo completo. Então falamos mais detalhadamente do Espírito, né? Agora vamos falar da segunda parte da salvação de Deus, o segundo aspecto da salvação de Deus, que é salvar a nossa alma. Então, para a gente compreender, o nosso espírito é a parte espiritual em nós, que saiu diretamente de Deus e entrou dentro daquele boneco que ele fez do pó da terra, podemos assim dizer, né? Daquele boneco. A parte física estava ali, né? Deus havia formado o homem do pó da terra, a sua parte física, material, né? Portanto, quando o homem morre, ele volta ao pó da terra. Essa parte física, ela volta ao pó da terra. Outra consequência terrível do pecado no homem, né? Fazendo que o corpo humano se corrompesse. Segundo a palavra de Deus, o corpo humano também se corrompeu e foi danificado pelo pecado, tornando o corpo do homem carnal, uma substância negativa, tornando o corpo do homem fraco, frágil, e uma parte cheia de paixões e concupiscência, tornando o corpo do homem com uma natureza terrível e trazendo doença para dentro do homem. Podemos dizer que o pecado é uma doença que adoeceu o homem em seu espírito, alma e corpo. Algo que não saiu de Deus, pelo contrário. Deus criou o homem para receber a sua natureza e vida divinas. Deus criou o homem para se mesclar com o homem, ter um relacionamento íntimo com esse homem. Deus tem prazer nisso, né? De restaurar o homem, para ter comunhão com o homem, compartilhar a si mesmo com o homem. Que coisa maravilhosa, é o propósito eterno de Deus. Então fique sabendo o lugar onde você está nesse plano. Você agora em Cristo Jesus está no centro da vontade de Deus, porque Cristo é o centro da vontade de Deus e você recebeu Cristo como teu Salvador. E Ele agora está te salvando. Estou falando salvar a tua pessoa. Eu estou falando salvar você em essência, completamente, me salvar. A salvação de Deus, ela tem esses aspectos principal. Essa é a principal salvação de Deus para nós. Nós que somos crentes em Cristo Jesus. Às vezes, somos salvos em várias situações. Deus também, Ele nos salva a todo momento. Nos dá livramentos, nos livra de coisas negativas, coisas que poderiam nos causar danos, nos livra da influência desse mundo perverso. Então Cristo, Ele é um Salvador todo suficiente para nós. Precisamos crer que realmente o Senhor Jesus é o nosso Salvador todo suficiente, maravilhoso Senhor, ao qual devemos amá-los cada vez mais. Então a segunda parte que Deus deseja restaurar em nós é a nossa alma. Aí entra um ponto importante nessa parte. Na salvação da alma, sim, o crente ele pode perder essa salvação. A salvação da alma, ela não pode ser operada por Deus numa única vez, num único passo, como foi a salvação do nosso espírito, ao crer de todo o nosso ser, nosso coração, que Jesus morreu e ressuscitou por nós, ao confessá-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós descemos as águas, fomos batizados, dando testemunho público da nossa fé no nosso amado Salvador, Senhor Jesus. Então a parte do nosso espírito, amado, essa parte o crente não perde essa salvação, porque não depende da nossa obra. Era impossível o homem ser justificado. Deus estabeleceu a lei de Moisés ao povo de Israel para que eles guardassem a lei do Senhor. E aquele que guardasse toda a lei seria justificado.
Sabemos que nenhum homem conseguiu cumprir a totalidade da lei de Deus. Nenhum homem conseguiu cumprir a justiça plena da lei de Deus. Sabemos que só teve um homem que cumpriu a lei de Deus cabalmente, que foi o Senhor Jesus. Ele satisfez a Deus em sua lei, na sua vontade, e ele se tornou a justiça de Deus por nós. Se formos considerar, então, esse ponto, sabemos que não tínhamos condições por nós mesmos de nos aproximar de Deus, de sermos aceitos por Deus, por causa do pecado em nós, que nos danificou. Nós nos tornamos injustos aos olhos de Deus. Por consequência do pecado em nós, nós também cometemos atos de injustiça em seus vários aspectos. Todos nós erramos. Teve uma situação ali a mulher adúltera, que teve pessoas ali que levaram essa mulher à presença do Senhor, querendo condenar ela. A resposta do Senhor a essas pessoas foi que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Cumprisse então aquela sentença, que era segundo a lei de Moisés, sobre aquela mulher. Mas todos ali iluminados pelo falar cheio de luz, de sabedoria do Senhor, eles perceberam que também eram pecadores. Como eles, sendo pecadores, teriam condições de julgar aquela mulher e punir aquela mulher naquela situação ali específica com o Senhor. O Senhor fez eles lembrar que eles eram pecadores. Então, jamais por nós mesmos poderia nos auto-justificar. Por mais que nós pudéssemos nos esforçar por nós mesmos, jamais poderíamos agradar a Deus. Isso foi mostrado pela lei. A lei foi dada para mostrar que todo homem transgrediu a lei de Deus, todo homem desobedeceu à vontade de Deus. A lei veio com essa intenção mesmo, mostrar que o homem falhou, que o homem é pecador e que precisa ser salvo dessa condição terrível. Mas graças a Deus, então o Senhor enviou o seu único Filho por nós. Jesus, ao morrer na cruz, ele nos preparou a obra redentora da cruz. Ele nos redimiu. Ele é o nosso único redentor. Nos justificou, nos lavou, nos tornou agora filhos de Deus, eleitos de Deus. Então, amados irmãos, devemos ser gratos ao Senhor por tudo isso, por essa obra maravilhosa e gloriosa que Ele preparou para cada um de nós. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Então, essa parte do Espírito, foi o Senhor que preparou essa salvação para nós. Ele é a nossa salvação. Então, jamais poderíamos perder algo que Ele já conquistou para nós. Então, essa salvação de Deus, ela tem eficácia eterna. Por isso a Bíblia chama também a salvação de Deus a salvação eterna. Ela nos resgatou da perdição eterna, daquela condição de perdido que estávamos encaminhando realmente para uma perdição eterna, irreparável, irrecuperável. Mas graças a Deus, que o Senhor veio pagar os nossos pecados, morrendo no nosso lugar. Então, essa parte do Espírito que eu estou falando, que o cristão, o crente, não perde a salvação. Mas tem esse segundo aspecto, que Deus continua avançando para dentro de nós, querendo salvar cada parte do nosso ser. Então, a parte psicológica, a nossa alma, ela vai ser salva não numa única vez. Porque essa parte ela precisa de um processo durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia. A nossa alma, ela é salva pela transformação da vida de Cristo que entrou no teu espírito. É um processo orgânico de vida. Depende muito de cada um de nós. Se vamos ter a nossa alma plenamente salva por meio da vida de Cristo que está em nós, a vida que o nosso espírito recebeu juntamente com Cristo, ao Ele ressuscitar o terceiro dia. Ele ressuscitou o terceiro dia, por isso nos deu vida juntamente com Ele. Então a parte da nossa alma, onde está a nossa mente, vontade e emoção, precisa ser trabalhada. Nós precisamos estar sob o trabalhar de Deus contínuo, dia a dia. Essa parte da salvação, ela requer um processo diário.
Então, essa parte da nossa salvação é possível sim o cristão perder. E quando ele perde a sua salvação da alma, o que ele perde? Ele perde o galardão. Ele perde o direito de reinar com Cristo no mundo vindouro. Então, podemos dizer que ele perde o reino dos céus. E perde a oportunidade única e maravilhosa também de ser fiel a Deus, de ser fiel ao seu Senhor. Então eu gostaria de ler um texto sagrado que fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mateus 16, o versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Então, esses dois textos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, e Mateus 16, e o versículo 26, diz da salvação da alma, obtendo o fim da vossa fé, a saber, a salvação da vossa alma. Essa parte que precisamos ter prudência e vigilância. Essa parte muito importante para o crente. Vai depender da fidelidade de cada um de nós. Então, palavra de encorajamento para nós é que possamos desenvolver essa salvação, dar oportunidade a Deus de completar a sua boa obra em nós. E cremos que Deus é poderoso para completar essa boa obra em cada um de nós. Então precisamos ter essa consciência, esse sentimento de cooperação com Deus, de saber que ainda falta algo a ser realizado em nós. Por outro lado, estamos gratos ao Senhor, Ele nos livrou da maldição, Ele se fez maldito por nós, sendo pendurado na cruz. Então somos gratos ao Senhor que agora somos filhos de Deus. E que Deus agora tem uma meta em nós, um objetivo, de continuar restaurando cada parte do nosso ser, nos preparando para a sua vinda, nos preparando para o seu reino e glória. Então a maior riqueza do cristão, do crente, é saber que ele tem um chamamento por Deus. Deus nos chamou para o seu reino e glória. Então quanto mais você permanecer na presença de Deus, amando o teu Senhor, buscando o Senhor de todo o teu coração, tendo comunhão com Deus, orando, ou invocando para dentro da sua vida, abrindo mais o nosso ser a Ele, nosso coração, cada parte do nosso ser, né? Entrando no nosso quarto secreto, tendo comunhão com Deus, mas damos oportunidade e cooperamos com Deus de Ele transformar a nossa alma. Então o nosso espírito foi regenerado, e recebeu vida juntamente com Cristo. Agora somos salvos. Isso não vem de nós mesmos, isso é dom de Deus. Então nosso espírito foi regenerado. A nossa alma precisa ser transformada. Nossa alma precisa ser santificada, transformada. Nossa alma precisa ser renovada, também conformada. Nossa alma precisa ser conformada à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que processo maravilhoso, irmão. É um desafio para todos nós continuar perseverando na caminhada cristã, de recebermos a graça do Senhor no nosso interior, esse suprimento de vida, deixando o Senhor trabalhar no nosso coração, deixar Ele inscrever a sua lei viva, a lei do Espírito da vida dentro do nosso coração, nos transformando passo a passo, nos fortalecendo em fé, em fidelidade, concedendo-nos graça para continuarmos perseverando na nossa jornada cristã, até que possamos atingir o ápice, o alvo da nossa carreira, até chegarmos ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e ganharmos o pleno galardão, e desde já desfrutarmos uma vida abundante com Deus, de exalarmos Cristo, e desde já temos já parte dessa plenitude em nós. Sabemos que a total plenitude virá com o reino vindouro. Esse reino será a consequência da segunda vinda do Senhor.
né? Mas esse é um tema que podemos tratar na outra hora. Voltando, essa parte principal da salvação da nossa alma. Essa salvação depende do quanto você deixa Deus trabalhar no seu coração. A terra que Deus deseja cultivar em nós, fazer a semente divina que está no nosso espírito, Cristo é a vida eterna dentro de nós. Ele é a própria vida de Deus. Deus, desde o começo da criação do homem, desejava já conceder-se a si mesmo para dentro do homem, em sua própria vida divina e natureza divina. Mas o pecado virou uma barreira, bloqueou o homem, afastou o homem de Deus, levando o homem a ser independente de Deus, levando o homem a agir por conta própria. Então, já desde o começo, esse é o plano de Deus. Então, por que Deus salvou o homem? Salvou o homem para trazer o homem de volta para Ele. O homem justificado, o homem com condições de receber novamente Deus. Um homem em pecado, ele ficou separado de Deus. Deus não poderia mais entrar nesse homem. Deus não poderia mais entrar no espírito do homem, saturando, se mesclando, dando vida divina para dentro do espírito do homem. É assim, equipando esse homem com a sua natureza, né? Depois, uma vez que o homem comesse de Deus, comesse da árvore da vida, comesse do próprio Cristo, Deus estaria se expandindo para dentro de todo o ser interior do homem. Então Deus, ele tem um ponto de partida para entrar no homem. Por isso Deus compartilhou uma partícula de si mesmo para dentro do homem, formando o espírito do homem dentro dele. Assim o homem se tornou uma alma vivente, também com a parte psicológica, porque nós somos uma pessoa completa, um ser completo criado por Deus, com condições também de receber um Deus completo. Não apenas um Deus por fora, que cuida de nós, mas o Deus que em sua vida natureza está se mesclando em cada parte do nosso ser. Fique sabendo, amado irmão, que Deus está trabalhando na sua mente, porque agora você tem uma mente iluminada, uma mente que é a mente de Cristo. Então, cada vez que a nossa mente recebe uma renovação por meio da comunhão com Deus, mais você tem a mente de Cristo em você. Uma mente poderosa, uma mente iluminada, uma mente pura, uma mente que tem capacidade de liderar todo o teu ser. Também você recebe os ternos afetos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você recebe os afetos entranháveis do Senhor Jesus Cristo para dentro de você, trabalhando também na sua emoção, restaurando, curando-nos, libertando-nos, nos resgatando de forma poderosa. Então, quanto mais o teu espírito é avivado, quanto mais você ora em espírito, mais o teu espírito ganha força, e com isso, mais a vida de Deus vai crescer dentro de você. Então, o solo que Deus deseja trabalhar é o nosso coração, é essa terra. Então, Ele deseja estar trabalhando no nosso coração, tirando toda a amargura de nós, às vezes toda a angústia, as lutas, né, do dia a dia. Deus deseja trabalhar muito no nosso interior, no nosso coração, né, nos dando um novo coração a cada momento, um espírito novo, um espírito firmado, inabalável, para vencermos as lutas, as dificuldades, as tribulações, as provas, e assim estar cada dia mais sendo confirmados em Cristo, um coração confirmado nele. Imagina que riqueza, irmãos, se eu crescer mais em cada um de nós. Quão rico Cristo é o Cristo das insondáveis riquezas. Então esse assunto, ele é bem amplo. Vamos aos poucos, né, detalhando, absorvendo, compreendendo, né? E com muita perseverança, muita paciência, creio que nós vamos estar recebendo mais ajuda do Senhor, da sua palavra. Então a terceira parte que Deus deseja restaurar, essa parte da salvação de Deus em nós, é a salvação do nosso corpo físico.
material. Esse corpo que foi criado no pó da terra. Esse corpo que recebeu o sopro de vida para dentro dele. E para dentro desse corpo que Deus formou o espírito do homem. E também o homem se tornou uma alma vivente. Então essa parte física nossa será salva não nessa etapa agora. Será só no futuro, quando o Senhor voltar. Então eu gostaria de ler Romanos, capítulo 8 e o versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Também 1 Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse é mais um texto sagrado que mostra a salvação do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Essa parte, Deus não salvará nessa era atual que estamos vivendo, a era da igreja. Essa parte será no futuro, a parte do nosso corpo. Essa parte também não depende de nós.